Olá, sejam bem-vindos a mais um Koinonia Play. Me chamo Bruna e eu gostaria de compartilhar com vocês uma porção da Palavra do Senhor. Quem nunca ouviu a famosa frase "tô na correria", ou até mesmo quem hoje não usou essa frase? Como é que tá? Tô na correria, tô na loucura. Quem nunca ouviu, né? Essa expressão, nós podemos dizer que ela é quase uma marca do nosso tempo. Ou, não só isso, essa expressão, eu tô na correria, ela virou quase que um sinal de produtividade. Como se quem estivesse na correria, como se está sempre correndo, significasse estar fazendo certo, ser útil, ser bom, ser produtivo em alguma coisa. Mas será que é isso mesmo que representa a correria no dia a dia? Eu queria compartilhar, então, um versículo que está em Provérbios, no capítulo 21, versículo 5, que diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Se a gente fizer um desmembramento desse versículo, nós podemos destrinchá-lo em 3 pequenos pontos. No início do versículo que diz os planos bem elaborados. O que traduz isso? Uma elaboração do plano, ele requer um planejamento, uma reflexão, um propósito, uma atenção especial sobre aquilo. Fazer algo com calma, com cautela, com amor. A segunda parte que diz levam à fartura, isso representa o quê? Representa um resultado, uma prosperidade, uma frutificação, uma consequência. Planos bem elaborados levam à fartura. E o final do versículo, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então nós concluímos que a pressa, ela não é um sinônimo de bênção. Pelo contrário, a pressa, ela nos leva ao erro, à superficialidade, à frustração, não perceber algumas coisas, deixar passar batido outra. E vale aqui apontar, inclusive, que o texto não fala apenas em dinheiro. Quando a gente lê acaba em miséria, não se refere propriamente dito ao dinheiro ou planos bem elaborados levam à fartura no sentido monetário da expressão, mas planos bem elaborados levam à fartura, também a gente pode traduzir, representar como uma vida bem-sucedida em vários aspectos além do financeiro. Uma vida de propósito realizados, uma vida com frutos e frutos que permanecem, frutos bons, frutos duradouros. E a vida com Deus também depende de termos planos bem elaborados e não com pressa, e não fazermos as coisas para cumprir uma tarefa, para resolver uma agenda, um compromisso. A vida com Deus não é sobre fazer tudo rápido, é sobre fazer tudo com sentido. E às vezes a correria do dia a dia, a famosa frase "tô na correria", nos faz cumprir tarefas, mas nos afasta de viver com propósito, porque a correria nos impede de termos a fartura do que a palavra de Deus diz, porque a correria nos impede de planejarmos alguma coisa, de fazermos determinada situação com qualidade, porque muitas vezes deixamos que a qualidade fale mais alto, que a quantidade fale mais alto do que a qualidade. Porque a correria, como dito, ela acaba tirando os nossos olhos de algo mais profundo, de um propósito, e nos leva a uma superficialidade.
E o contrário de ter a pressa, o contrário de fazer algo correndo, algo para cumprir tarefas e compromissos, é ter uma vida com mais intencionalidade. A gente pode traduzir a primeira parte do versículo como os planos bem elaborados levam à fartura, é ter uma vida, fazer uma vida com mais intencionalidade, porque ser intencional não tem como fazer uma coisa intencional com pressa. Ser intencional é elaborar bem, como a palavra do Senhor diz. Quando convidamos um colega para frequentar a nossa casa e nós perguntamos, nós questionamos o que ele gostaria de comer, qual é o tipo de comida preferida, qual é o tipo de bebida, isso é ser intencional, isso demanda tempo, isso demanda cuidado, ser cauteloso, mandar uma mensagem, se preparar. A gente pode fazer um jantar e somente convidar uma pessoa para estar lá na nossa casa e fazer de qualquer jeito, mas fazer tudo de qualquer jeito só para dizer que convidou, às pressas, fazer como o final do versículo diz, o apressado sempre acaba na miséria, isso traduz que fazer de qualquer jeito só para dizer que convidou pode até cumprir um protocolo, cumprir uma agenda, cumprir um compromisso, mas não cria conexão. Então é como se a gente traduzisse o versículo. A gente pode fazer, mas fazer assim, às pressas, à revelia, fazer por fazer, vai cumprir o protocolo, mas não vai ter o resultado desejável daquela situação. E da mesma forma, é a nossa vida espiritual também. Quantas vezes o nosso tempo com Deus virou mais uma tarefa do que um encontro com o Senhor? Quantas vezes virou mais um protocolo, cumprir a oração inicial ou antes de dormir rapidinho para dar um check no que deve ser feito, do que um encontro, um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. Hoje nós temos a facilidade de abrir o aplicativo da Bíblia, vários outros aplicativos, que a gente encontra muitos devocionais prontos, de fácil acesso, alguns para ouvir, outros para ler, mas nós temos dificuldade de parar, orar, pedir direção do Senhor, discernimento, abrir a palavra, ler, deixar o Senhor falar conosco de fato. Então, é aqui que mora essa diferença de fazer bem planejado para ser sucedido, com calma, com o coração, com a mente naquilo, e fazer apressado, porque o resultado de fazer às pressas é ruim. A própria palavra de Deus diz que o apressado sempre acaba na miséria. Miséria representa uma coisa ruim, falta alguma coisa. Mas o contrário disso, fazer com tempo, com coração, com qualidade, isso é bom, porque a palavra de Deus diz que traz a fartura e o resultado é positivo. E o nosso tempo com o Senhor também é assim. Consumir um conteúdo espiritual pronto é diferente de viver experiências com o Espírito Santo. Não é errado, não é pecado, não tem problema, desde que isso não substitua o nosso tempo com qualidade, o nosso tempo sem pressa. Ser intencional é abrir a Bíblia e perguntar: Senhor, fala comigo, quero ler a Tua Palavra, se manifesta através da Tua Palavra. E é se fazer um plano bem elaborado, é se programar, fazer com calma, parar, prestar atenção, mas não deixar a correria engolir o protocolo de ter que ler o versículo e nem prestar atenção no que a gente lê, deixar isso nos engolir e isso ir passando todos os dias. Mas nós, graças ao Senhor, nós temos a oportunidade de mudar o nosso comportamento todos os dias. Cada manhã que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, nós temos uma nova oportunidade. Cada novo dia, nós temos uma nova oportunidade de mudar, de não agir com pressa para que nós não tenhamos esse resultado mediano, esse resultado negativo, mas um resultado positivo, algo que seja feito com intencionalidade, buscar ao Senhor com intencionalidade, ter um relacionamento com o Senhor com intencionalidade e não com pressa, não na correria e não para cumprimento de um protocolo. Porque o Senhor
não espera perfeição. O Senhor espera de nós uma disposição. E a disposição, ela requer essa intencionalidade, requer essa dedicação, requer essa entrega, não de uma forma protocolar, rápida, para cumprir uma tarefa, mas sim de uma forma intencional, porque quando nós fazemos isso de forma intencional, o nosso resultado leva à fartura. E os nossos frutos, eles são melhores, são mais duradouros, mais cheios de paz. Então, para que a gente possa tentar praticar o que Provérbios diz, para que nós possamos elaborar bem os planos a fim de que eles nos levem à fartura, que nós possamos planejar o nosso dia com o Senhor, que nós possamos planejar os nossos sonhos, apresentar diante do Senhor, que nós possamos planejar todos os nossos desejos, planejar diante do Senhor, que nós possamos conseguir ter tempo, conseguir planejar um tempo de qualidade para que nós consigamos parar e escutar, para que nós possamos ter momentos em que nós possamos ouvir o Senhor falar conosco a respeito do que Ele tem para nós, do que é necessário fazer, do que é necessário deixar de fazer, e que nós possamos fazer o que tem que ser feito com intencionalidade e não apenas com um protocolo, não apenas com uma pressa, não apenas com o cumprimento de algo, porque os planos bem elaborados, eles levam à fartura. Amém.